Oséias, capítulo de número 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Ainda que tu, ó Israel, queres prostituir-te, contudo, não se faça culpado Judá. Nem venhais a Gilgal e não subais a Bet-Aven, nem jureis dizendo, vive o Senhor. Como vaca rebelde se rebelou Israel. Será que o Senhor o apacenta como a um cordeiro em vasta campina? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonhar-se-ão por causa dos seus sacrifícios. Até aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Os irmãos certamente se lembram, vocês certamente se lembram, de que nós fomos até o verso de número 10. E como eu disse, hoje nós vamos olhar para o trecho que vai do verso 11 ao verso 14. Nosso objetivo, portanto, continua similar ao dos estudos passados. Queremos continuar a compreender o estado decadente no qual chegou Israel, tal como descrito aqui em todo o capítulo 4, e agora olharemos especificamente para o assunto desses versículos de 11 a 14, que é, ou que diz respeito às abomináveis práticas religiosas do povo de Deus, do Reino do Norte, do Reino de Israel, nos dias do profeta Oséias. Qual século mesmo antes de Cristo? Século VIII antes de Cristo. Anos 700, portanto, antes de Cristo. Ok? É esse o contexto histórico em que Oséias profetizou. Vamos refletir, por fim, sobre as lições práticas para a nossa vida hoje. Então, aqui está o nosso plano de estudo para a nossa noite de quarta-feira. Vamos fazer uma breve recapitulação do estudo passado, ou dos estudos passados, visto que temos olhado para o capítulo 4.
Depois vamos tratar do assunto específico sobre o qual os versos de 11 a 14 nos informam, que diz respeito às abomináveis práticas religiosas do Reino do Norte, para que, enfim, nós façamos algumas reflexões práticas à nossa vida cotidiana. Então vamos lá. Nos estudos das 3 últimas semanas, nós vimos o seguinte. Primeiro, que a falta de amor, verdade e conhecimento de Deus entre os israelitas, falta essa que se revelava em sérios pecados, leva o Senhor a contender contra Israel. O Senhor levanta uma contenda contra Israel, que começa a ser descrita a partir do capítulo 4. Esses pecados causam sofrimento a toda a realidade criada do entorno, ou no entorno do povo. Onde nós vimos isso, pastor? Lá nos versos de 1 a 3. Foi o nosso primeiro estudo no capítulo 4, ok? Segundo ponto a ser lembrado, do nosso segundo estudo no capítulo 4. O povo rebelde, o reino de sacerdotes, Israel, que se rebelou contra o Senhor, que se prostituiu com os ídolos, não tem direito de responder à contenda divina. Deus está fazendo acusações contra Israel por causa do seu pecado, e o próprio Deus diz que Israel não tem o direito de rebatê-lo. Por quê? Porque está errado, porque não tem, entre aspas, para que entendamos, moral, não é assim que se diz quando alguém não tem o direito de rebater, porque sua conduta não lhe dá esse direito? Não tem moral, assim digamos, para entendermos, de responder a Deus, de confrontar a contenda de Deus, por mais que este povo fosse rebelde, por mais que este povo estivesse acostumado a contrariar a Deus. E por causa de seus pecados, esse povo tropeçará completamente. Como anunciado, ele será rejeitado e esquecido pelo Senhor. Nós vimos isso lá nos versos 4 a 6. Foi o nosso segundo estudo no capítulo 4. E o terceiro, da semana passada, por fim, nos versos de 7 a 10, nos informaram que os sacerdotes, os oficiais religiosos dos dias de Oséias, aqueles que oficiavam, portanto, no santuário, estavam na mesma situação vexatória da nação. Estavam completamente afundados em pecados. E mais do que isso, se aproveitavam do pecado do povo. Os irmãos se lembram disso? Nós vimos na semana passada. Eles se aproveitavam do pecado de Israel, diz o verso 8. Se alimentavam do pecado do povo de Deus. Tinham desejo da maldade do povo de Deus. Nós já vimos os significados disso na semana passada. Importa lembrar que, por causa disso, os sacerdotes, os oficiais religiosos, também serão disciplinados pelo Senhor. Sofrerão as consequências de seus erros. Agora, irmãos, vamos avançar para o nosso trecho de hoje. Dos versos 11 a 14, do verso de número 11 ao verso de número 14, que nos contam a respeito das abomináveis práticas religiosas do povo de Israel. Verso 11. Alguém leia para mim o verso 11 bem forte aí e em bom som, para a gente sair da monotonia. Verso 11, alguém por favor. A sensualidade do vinho, o gosto, tiram o vinho. Vejam lá, a descrição do estado decadente do povo continua. E agora, irmãos, uma série de acusações sobre as abomináveis práticas religiosas dos israelitas serão denunciadas. Não percam de vista o contexto. Deus continua a contender contra o povo. Deus continua a apresentar as suas queixas contra o povo. Várias práticas pecaminosas do povo já foram denunciadas nos versos que nós vimos anteriormente, e agora nós veremos outras práticas que serão denunciadas nessa contenda de Deus contra o povo. E práticas, irmãos, especialmente relacionadas agora às práticas religiosas, aos serviços religiosos dos israelitas. O texto, irmãos, começa com um provérbio. Vou explicar o que isso significa. Muito comum na época dos dias de Oséias. Esse verso que a nossa irmã Miriam leu,
Verso 11, a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento, dizem os estudiosos. É uma adaptação de Oséias de um provérbio muito comum nos seus dias. Nós temos provérbios muito comuns, provérbios populares nos nossos dias, não temos? Um exemplo, filho de peixe, peixinho é. Quem pode me dar outro exemplo? Onde há fumaça, há fogo. Quem tem boca, vai a Roma. Não confundam, viu? O vai aí é de vaiar. Vaiando Roma. Não é que vai a Roma, não. Se dirige a Roma. Quem tem boca, vai a Roma. Outro provérbio. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Enfim, em nossos dias há vários provérbios populares aos quais nós sempre recorremos, não é? A fim de ilustrar o que estamos pensando, a fim de nos comunicar uns com os outros. Pois bem, os estudiosos do livro do profeta Oséias olham para esse verso 11 e chegam à seguinte conclusão. O que nós lemos no verso 11 é tirado de um provérbio muito comum nos dias do profeta Oséias. Só que, irmãos, o provérbio, segundo os estudiosos, segundo os especialistas, era o seguinte nos dias do profeta. Vejam lá, na projeção, entre aspas. O vinho e o vinho novo tiram o entendimento. E um povo sem entendimento se arruinará. Esse era o provérbio, segundo os estudiosos, muito comum nos dias do profeta Oséias, lá no século VIII antes de Cristo. E se os irmãos repararem bem, Oséias faz uso desse provérbio todinho. Só que ele divide esse provérbio em duas partes. Ele quebra o provérbio em duas sentenças. A primeira delas aparece aqui no verso 11. O vinho e o vinho novo tiram o entendimento. E a segunda, pastor? Vejam lá o finalzinho do verso 14. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então é como se Oséias quebrasse o provérbio popular do seu tempo, sob a inspiração divina, e acrescentasse no meio das duas sentenças, que no provérbio popular eram uma só, formavam uma sentença só, colocassem ali no meio uma série de acusações contra o povo de Deus. Então vejam lá. Notem que Oséias insere ainda essa palavrinha aqui no provérbio, ó, sensualidade. Porque o ditado, vamos chamar assim, comum da época era o vinho e o vinho novo tiram o entendimento. Não tinha a palavrinha aí que nós lemos no verso 11 como sensualidade. Oséias, portanto, inclui essa palavra no provérbio popular a fim de transmitir a mensagem que Deus tem a entregar ou está entregando para o povo. Ele adapta, faz uma adaptação do provérbio popular à mensagem para que ele consiga transmitir aquilo que Deus tem para dizer ao povo. E o que é então que Oséias está fazendo com isso? Empregando desse provérbio popular. É como se ele dissesse, irmãos, que além do vinho e do vinho novo, há outra coisa que tira o entendimento, da qual os israelitas estão participando ativamente. E o que é? A sensualidade. Entenderam? Pegaram aqui qual é a forma literária, poética, bonita que é vista aqui no texto? Ele emprega um ditado popular da época e insere uma outra palavrinha para dizer: assim como nós comumente afirmamos que o vinho novo tiram o entendimento, a sensualidade também faz a mesma coisa, tira o entendimento. E aí nós precisamos entender o que é que ele quer dizer aqui, o que é que o texto nos ensina sobre essa palavrinha, ou qual é o sentido dessa palavrinha específica. Sensualidade. Uma possível tradução aqui, meu irmão, minha irmã, é prostituição, infidelidade a Deus. Então, é como se Oséias estivesse dizendo que o fascínio do povo, o encanto do povo pela idolatria era tão entorpecente, pela prostituição espiritual em relação a Deus, era tão entorpecente quanto é entorpecente o abuso de álcool. Estão entendendo, irmãos?
Essa é a mensagem que o profeta está transmitindo aqui. O sentido primordial é prostituição espiritual. E aí ele faz uso do provérbio para dizer, assim como o álcool tira o entendimento, entorpece, é capaz de entorpecer o ser humano, a idolatria, a prostituição espiritual nas quais vocês estão imersos, está fazendo o mesmo com vocês. Está entorpecendo vocês. O fascínio de vocês pelos ídolos, pelos outros deuses, deuses deste povo aqui do nosso entorno, está entorpecendo vocês como o abuso de álcool é capaz de entorpecer um ser humano. Essa é a ideia aqui. Oséias, mais uma vez, está denunciando a infidelidade a Deus, a infidelidade espiritual. Isso aqui, essa expressãozinha aqui, irmãos, tiram o entendimento, literalmente, lá na língua hebraica, quer dizer o seguinte: tiram o coração. Tiram o coração. E esse é um termo importante na teologia do profeta Oséias. Porque, como nós já falamos em outro estudo, o coração é o centro das vontades do ser humano. Biblicamente falando, o coração, não estou falando do órgão, tá, meus irmãos? Do que bate, do músculo lá que fica batendo, bombeando sangue. Eu estou falando da linguagem bíblica. O coração, aquilo que a Bíblia chama de coração, diz respeito ao centro das emoções do ser humano, das vontades do ser humano, dos pensamentos do ser humano. Não à toa Jesus dizer que do coração procedem, e aí dá uma lista de pecados, não é? Homicídios, adultérios. O coração corrupto procede de todas essas coisas. Por quê? Porque o coração, na linguagem bíblica, é o centro das vontades, das emoções, dos pensamentos, de tudo aquilo que guia a vida de um ser humano. Então, quando nós lemos aqui a prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento ou tiram o coração, na língua hebraica original, a mensagem transmitida é a de que a idolatria dos israelitas estava enraizada no seu coração. Estava entorpecendo aqueles homens e mulheres. Como o álcool é capaz de tirar o juízo de alguém, de distorcer a realidade para as pessoas que dele fazem uso em excesso, assim a idolatria estava fazendo com os israelitas. Estava tirando os israelitas da realidade. Estava entorpecendo os israelitas. Estava cauterizando a consciência daqueles homens e mulheres, tirando as suas faculdades mentais, as suas disposições do coração. A fascinação do povo pela idolatria estava entorpecendo o coração daquele povo. E aí, meus irmãos, notem por que se trata aqui de uma contenda de Deus. O povo está totalmente devotado, com todo o seu coração, em práticas de idolatria. O Reino do Norte, lá no século VIII antes de Cristo. E não para por aí. Vejam lá. Bem, aqui tudo que eu acabei de falar, só esqueci de passar os slides, né? O povo está totalmente fora da razão, entorpecido, a idolatria estava tirando o seu coração da coisa certa, e não para por aí. Vejam o verso 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Notem, irmãos, percebam como o próprio texto nos mostra o quanto esse povo estava de fato entorpecido, fora da razão, fora da realidade, por causa da idolatria. Denuncia o profeta, o povo estava consultando pedaços de madeira. Não é algo totalmente fora da realidade? Consultar um pedaço de madeira, achando que o pedaço de madeira... E é claro que a referência aqui é dada em relação aos ídolos. Os ídolos eram fabricados a partir da madeira. Pedra também, mas a madeira era um dos
bens, não é? Dos meios, um dos bens materiais pelos quais, uma das matérias-primas, a partir das quais os ídolos eram feitos, pedra e madeira. Então o povo consultava um pedaço de madeira, entalhado pelo artífice como um ídolo, mas ainda assim um pedaço de madeira. Então vejam, não é absolutamente fora da razão fazer isso? Que razão, que sentido há em consultar um pedaço de madeira e esperar dele uma resposta? Esperar dele solução para o meu problema? Não é este um grande sinal de entorpecimento, de loucura? Não à toa, o profeta Isaías, por exemplo, denuncia esse tipo de prática. Está lá em Isaías 44, é interessante, não é? De uma maneira até um tanto quanto jocosa, ele diz o seguinte: o povo usa madeira para fazer lenha, para aquecer, para se aquecer, para fazer de lenha, usa madeira para uma outra finalidade e da mesma madeira faz um ídolo e adora. Não é sinal, grande sinal de entorpecimento? Essa é a prática denunciada aqui, meus irmãos. No texto, a nação está consultando pedaços de madeira, está procurando orientação para a sua vida em pedaço de madeira. E olha só como começa o verso 12. O meu povo. Essa expressão revela ainda mais a incongruência. Como pode o povo de Deus, que por inúmeras vezes disse que condena a idolatria, que por inúmeras vezes disse que condena a consulta a ídolos, que por inúmeras vezes disse para os israelitas não fazerem imagem de escultura de nada que é na terra, embaixo da terra, embaixo, não é, no mar. Como pode esse povo consultar pedaços de madeira? Buscar ídolos feitos de madeira. E quando não procurava ídolos, irmãos, vejam o que diz a continuação: a sua vara lhe dá resposta. Os estudiosos olham para isso aqui e dizem o seguinte: aqui, muito provavelmente, está sendo narrada uma técnica de adivinhação muito comum lá nos dias do profeta Oséias. Ainda hoje há diversas técnicas de adivinhação sendo vendidas por aí, não tem? Jogue os búzios para saber do seu futuro. Eu não sei aqui em São Paulo, mas lá no interior da cidade de onde eu venho, é muito comum nas praças, nas esquinas, em determinada temporada do ano, encontrarem-se algumas mulheres que, à medida que as pessoas vão passando, olha, eu leio a mão, para aqui, quer que eu leia a sua mão? Me dá a sua mão aqui. Geralmente é até um pouco invasivo, você está passando, eu já passei por isso. Às vezes você está passando do lado da pessoa, ela até puxa a mão assim, quer que eu leia a sua mão? Vem cá, eu estou lendo a mão aqui. Eu já falei, minha mão não tem nada escrito. Não tem nada escrito, né, minha irmã? Enfim. Vai ler o quê? Ainda hoje há diversas técnicas de adivinhação sendo vendidas por aí, não é verdade? Pois bem, os estudiosos olham para essa expressão aqui, ó, a sua vara lhe dá a resposta, e chegam à seguinte conclusão: é bem provável que a referência esteja ligada a uma técnica de adivinhação dos dias do profeta Oséias. As pessoas consultavam pedaços de pau para saber a respeito do seu futuro, para receber orientação por parte do que acreditavam ser divindades. Então vejam, como pode tudo isso? O povo de Deus consultando pedaços de madeira, recorrendo a técnicas de adivinhação. Não é um tanto quanto incompreensível? Por isso, o verso 11 diz: a sensualidade, ou seja, nós já entendemos, né? A prostituição espiritual, o vinho e o mosto, tiram o entendimento, entorpecem o coração. A prostituição espiritual, a distância de Deus, os pecados, cegam as pessoas. Tiram das pessoas o entendimento acerca da realidade, acerca de Deus e acerca delas próprias. E a demonstração está aqui. E vejam a razão de tal entorpecimento. Continuação aí do verso 12. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Em resumo, o que é que Oséias está dizendo aqui, irmãos? Que a lealdade do povo já não pertencia mais ao Senhor.
que a explicação por trás de tais práticas aqui, consulta ídolos, consulta ou uso de técnicas de adivinhação e assim por diante, a razão por trás disso tudo estava no fato de que o povo se desviou de Deus. Com uma inclinação do coração, se desviou do Senhor. Prostituiu o Senhor, se prostituiu, melhor dizendo, em relação ao Senhor, a fidelidade que tinha que ter em relação a Deus. E Oséias sabe exatamente o significado disso, não sabe? Da prostituição. Por que sabe? Porque ele se casou com alguém que o fez passar por coisas parecidas. Ele não foi buscar Gomer lá, não foi resgatá-la depois de casado, ela saiu de uma maneira que nós não sabemos, se envolveu novamente em relações extraconjugais, e ele não foi buscá-la, não recebeu de Deus a ordem. Oséias sabe o que é infidelidade. É por isso que a sua descrição é tão vívida, é tão real. Isso não serve de lição também, né? Não quero adiantar, mas só para não perder o raciocínio. Às vezes a gente tem o costume de querer falar daquilo que nós nunca, ou pelo que nós nunca passamos. Coisas das quais nós não temos a mínima experiência e queremos demonstrar que sabemos, que falamos, mas é só quando nós passamos por determinadas coisas é que nós temos autoridade para falar sobre elas. Geralmente é assim, né, meus irmãos? Mas vamos avançar aqui. Vejam lá, a ideia, irmãos, basicamente o sentido é o de que o coração do povo estava totalmente inclinado à idolatria. Um espírito de prostituição os enganou. E eles, se prostituindo, abandonaram o seu Deus. O apóstolo Paulo fala de algo semelhante, por exemplo, quando ele diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Os irmãos se lembram desse texto? O Deus deste mundo, a referência é a quem? Quem é chamado na Bíblia de o Deus deste mundo? O diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos para que crescem no Evangelho. Para que não crescem, não é? No Evangelho. É isso, irmãos. O pecado nos cega. O pecado entorpece o ser humano. E é boa a comparação aqui do profeta, não é? Como o álcool faz em excesso, o pecado faz em relação a Deus, entorpece, e o povo cometeu prostituição espiritual. Vejam o verso 13. O que é mais que o povo, os israelitas, faziam? Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Vejam o que diz o verso 13, vejam que o verso 13 continua a descrever a prostituição espiritual de Israel. Os israelitas sacrificavam sobre o cimo dos montes. O que quer dizer essa palavrinha, hein? Cimo. O topo. O lugar mais alto. Eles iam para o cimo dos montes. E aqui, meus irmãos, nós só conseguimos entender o significado disso quando nós olhamos para as práticas religiosas daquele povo lá da antiguidade. Eu quero dizer o seguinte, nós só conseguimos entender o significado disso quando nós olhamos para a cultura dos povos do Antigo Oriente Próximo, lá desses dias específicos aqui, do profeta. Eles seguiam esse padrão. Os povos do Antigo Oriente Próximo geralmente celebravam suas cerimônias religiosas em lugares altos, no topo das montanhas. E isso tem uma explicação cultural. Eles acreditavam que eram nesses lugares mais altos que as divindades desciam para se acomodar. Geralmente, os templos eram feitos em lugares altos, justamente por isso. Os antigos, nos dias do profeta, acreditavam que os lugares mais altos eram os lugares onde as divindades desciam para se encontrar com o povo. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, o texto da Torre de Babel.
A gente entende o relato da Torre de Babel lá em Gênesis. Estou falando de centenas de anos antes dos dias de Oséias, tá? Mas as práticas culturais são as mesmas. A gente, quando olha para o texto da Torre de Babel, o que é que a gente pensa? E muitos de nós já até ouvimos isso, né? O pecado do povo estava no fato dele querer chegar até Deus. Não era isso? Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Que o pecado do povo ao fazer a Torre de Babel estava no orgulho. O povo queria ser mais do que Deus, queria demonstrar que estava num lugar mais alto do que Deus. Quando, na verdade, os estudiosos dizem o seguinte quando olham para aquele relato. Eis aí uma prática religiosa muito comum no Antigo Oriente Próximo. As pessoas faziam construções altas porque acreditavam que nelas as divindades desciam para se encontrar com o povo. O segredo para entender, na verdade, então, o relato da Torre de Babel, por exemplo, não é que o povo estava construindo aquilo para chegar até Deus. O povo estava construindo aquilo para que um Deus chegasse até eles. É o contrário. É a mesma prática denunciada aqui. O povo ia para o cimo dos montes, para o cume dos montes, para o ponto mais alto dos montes, porque acreditava que as divindades vinham até ali, faziam ali a sua morada. E geralmente, esses montes estavam cercados por bosques, florestas. Não à toa, diz o verso 13, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, olha aí as árvores, choupos, terebintos, porque é boa a sua sombra. Havia muitas árvores no entorno dos espaços sagrados, árvores e fontes de águas. Por isso, o que nós lemos aqui no texto tem exatamente essa descrição do povo subindo para o alto das montanhas e sacrificando embaixo de árvores, porque bosques cercavam espaços tidos como sagrados na antiguidade. E aí, em razão disso, vejam lá, finalzinho do verso 13, por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram, né? E as vossas noras adulteram. Aqui, irmãos, nós não devemos imaginar a prostituição e adultério como consequência da idolatria dos israelitas. Porque à primeira vista é isso que a gente entende, né? Deus está denunciando a idolatria, diz que o povo sacrificava no alto das montanhas, debaixo das árvores, e aí diz o texto, por isso vossas filhas se prostituem. Qual é, à primeira vista, a nossa interpretação? Porque o povo estava idolatrando, as filhas estavam se prostituindo. Mas não é esse o entendimento aqui. Qual é a conclusão a que devemos chegar? Que eram práticas ligadas. Porque o povo estava imerso em idolatria, as suas mulheres, filhas e noras, também estavam imersas em práticas idolátricas, que envolviam, naqueles dias, prostituição cultual. Relações sexuais com vistas ao culto às divindades, que eram muito comuns, esse tipo de prática era muito comum, irmãos, nas religiosidades antigas, práticas depravadas de culto. Então, esse é o sentido aqui. As mulheres dos israelitas também estavam participando ativamente dos cultos às divindades cananeias, as práticas idolátricas nas quais os homens também se viram imersos, Uma explícita quebra do 7º mandamento, não é? Qual é mesmo o 7º mandamento? Não adulterarás. Muito bem, minha irmã. Não adulterarás. E o povo estava se envolvendo em práticas cultuais que violavam explicitamente este mandamento, por exemplo, o 7º mandamento. Não adulterarás. Vejam só que situação decadente, irmãos. Vejam como a idolatria, de fato, entorpeceu esse povo aqui. E aí, por fim, verso 14, ao contrário do que a expectativa do texto nos leva a crer, vejam lá o verso 14, e a gente termina aqui no verso 14. Não castigarei, diz Deus, vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram. Ué, que coisa! Deus acaba de denunciar a prática dessas mulheres,
a expectativa é de que agora seja anunciada a punição. Mas quando nós olhamos para o verso 14, a expectativa é totalmente quebrada. Porque o que é que nós lemos? Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem as vossas noras, quando adulteram. Qual é o significado disso, irmãos? Será que Deus estava perdoando essas mulheres aqui? Qual é o significado disso? Será que Deus estava aprovando o comportamento delas? Não há nenhuma indicação no texto. A explicação está na continuação do verso 14. Por quê? Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam. Aqui está a explicação, irmãos. As mulheres estavam agindo assim, de maneira totalmente torpe, porque estavam sendo induzidas pelos seus próprios maridos a essas práticas. Porque estavam sendo levadas pelos seus maridos a esse tipo de culto, que envolvia, entre outras coisas, relações depravadas ligadas a relacionamento sexual. O envolvimento dos homens com os cultos perversos dos cananeus levou as suas mulheres, filhas, noras, ao mesmo tipo de comportamento promíscuo. Em outras palavras, as mulheres têm sim culpa, mas os homens são os maiores culpados. Porque a sua idolatria levou as suas mulheres para esse tipo de prática. Foram eles que fomentaram, que estimularam, encorajaram tais práticas entre as suas próprias mulheres. Diz o texto, eles mesmos se retiravam com meretrizes e com prostitutas cultuais sacrificavam. Então, irmãos, terminamos de olhar para esse texto, nos lembrando que Deus ainda está a contender contra o seu povo e que agora ele está denunciando as abomináveis práticas religiosas dos israelitas naqueles dias. Abomináveis, não são mesmo, irmãos? Abomináveis. Povo de Deus, o meu povo, vimos lá no verso 12. Vamos então para as nossas reflexões práticas. Mas antes disso, aí termina o texto, né? Finalzinho do verso 14. E aí vem o final do provérbio, antes de passarmos para as reflexões práticas. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então viram, Oséias pegou um ditado popular, um provérbio popular de seus dias, o dividiu em dois, a primeira parte ficou lá em cima, no meio ele denunciou, sob a inspiração divina, uma série de práticas dos israelitas. E agora, para terminar a sessão, essa pequena sessão do capítulo 4, vem a segunda parte do provérbio popular. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. A conclusão, irmãos, é a de que toda essa falta de entendimento, revelada na idolatria, levará os israelitas à ruína, à perdição. O pecado, a idolatria e a insensatez daquele povo cobrarão um alto preço. Agora sim, nossas reflexões práticas. Eu separei duas. O que é que nós aprendemos para a nossa vida hoje, sabendo disso tudo e olhando para esse texto que acabamos de estudar? Primeiro, a insensibilidade e cegueira espirituais fazem mesmo com que as pessoas se voltem para todo tipo de experiência em busca de direção para a vida. Irmãos, aquilo que o livro aqui, o texto denuncia, continua a ser observado ainda hoje. Quantas e quantas pessoas não se submetem às práticas religiosas mais estranhas, mais, aos nossos olhos, não é? Irracionais, mais abomináveis possíveis. Quantos ainda hoje não consultam espíritos, não consultam cartas, não consultam tarô, búzios, como é, minha irmã? Horóscopo. Quantas e quantas práticas estranhas
claramente, pelo menos aos crentes, não é? Claramente irracionais, não são ainda hoje buscadas pelas pessoas em busca de orientação, em busca de direção para a vida. Quantas e quantas práticas, irmãos, que revelam o quanto as pessoas estão cegas, o quanto foram cegadas pelo Deus deste mundo, ignorando a única fonte de direção que existe, que é o próprio Senhor, na sua palavra. E de fato, se Deus não libertar, se Deus não derrubar, tirar as escamas dos olhos de pessoas que estão afundadas nesse tipo de prática, elas vão continuar assim. Cabe ao Senhor fazer com que abandonem esse tipo de prática. E a igreja, o que cabe fazer? Orar pelos descrentes. Pregar o evangelho para esses que estão nessas práticas. Somente Deus em Cristo pode libertar as pessoas que fazem esse tipo de coisa desse tipo de prisão. Eu falei aqui de práticas místicas, espíritas, mas pensem, por exemplo, na devoção aos santos católicos. Pedaços de madeira, de pedra, que são esculpidos, que recebem o adorno de ouro, em alguns casos, não é? Mas tinta, o que seja, mas que não deixam de ser pedaços de pedra, pedaços de madeira, para os quais as pessoas vão pedindo orientação, pedindo intercessão. Não é irracional, irmãos? Não revela o quanto a cegueira é cruel, o quanto entorpece o coração? Temos que orar por essas pessoas. Mas há uma segunda reflexão aqui prática para nós. Nem sempre, isso aqui é importante, os encantos daquilo que é agradável e excitante aos nossos sentidos têm a aprovação de Deus. Onde é que nós vemos isso aqui no texto? Vejam lá, os israelitas estavam centrando as suas práticas de culto, suas práticas religiosas, nos sentidos. Como? Procuravam a sombra das árvores, um lugar mais agradável para se estar, para cultuar, para, nesse caso, praticar sua idolatria. E outra prática, o sexo cultual. As práticas cultuais que envolviam imoralidade sexual. Olha aí, os israelitas estavam sendo encantados, entre outras coisas, pela excitação dos seus sentidos. Mas nós não podemos ser guiados por isso, porque nós somos o povo da fé. Eu até conversava sobre isso no sábado com alguns jovens aqui da igreja, né? Com o Henrique, com a Rebeca, a Tabata, que nós somos o povo da fé. Às vezes, irmãos, de fato, aquilo que nos atrai a atenção, que nos chama a percepção, que excita os nossos sentidos, a nossa visão, a nossa audição, é de fato agradável. Não vamos mentir, é de fato agradável. Mas o fundamento da nossa fé não pode estar aí. Nós somos o povo que crê sem ver. Nós somos o povo que crê sem sentir. Nós somos o povo que crê a despeito daquilo que vê, daquilo que ouve, no caso de uma boa música. Vejam como isso se aplica de maneira direta à nossa realidade. Às vezes, nós somos levados a pensar que determinada experiência religiosa é melhor do que a nossa, porque lá, ainda que nós não percebamos, os nossos sentidos são mais aguçados do que são aqui. Às vezes por uma música boa, às vezes por todo um aparelho, um aparelhamento sofisticado de imagem, né, com telão de LED no fundo, etc. e tal. E há igrejas que investem de forma pesada nisso. E às vezes nós achamos que lá está melhor do que um lugar onde simplesmente o pastor abre a Bíblia, né? Geralmente o pastor cansado abre a Bíblia e fala e discursa, geralmente só o pastor falando, aí cansativo, etc. e tal. Mas na verdade, irmãos,
Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que acredita naquilo que é pregado, a despeito do que nós vemos, a despeito do que nós sentimos. E é interessante lembrar que o pecado sempre se apresenta como algo bom aos sentidos. Os irmãos se lembram daquilo que a serpente disse para o primeiro casal? Para comer do fruto, porque se comesse do fruto ia ser igual a Deus. E aí qual é o que é que o autor informa lá? Que quando Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, os seus sentidos são aguçados. Ela vê que a árvore é boa, agradável aos olhos. Mas os nossos sentidos às vezes nos pregam peças. Ela vai, come e a gente já sabe de todas as consequências, não é? A fé cristã, irmãos, é mais do que sentir. É se relacionar com Deus pela fé mesmo. Pela fé, crer a despeito do que vê. Os irmãos se lembram de Tomé? Qual é o dilema de Tomé? Senhor, deixa eu tocar. Se é o Senhor mesmo, deixa eu tocar. Deixa eu ver que é o Senhor mesmo, deixa eu tirar a prova que é o Senhor mesmo. Quando, na verdade, bem-aventurados são aqueles que creram e não viram. E não viram. Que não viram e creram. É difícil, irmãos. Às vezes sim. Mas um dia, todos nós, aí sim, veremos face a face. Não veremos mais como um espelho embaçado. Um dia nós veremos todos face a face. Estaremos diante do nosso Criador, nos novos céus e nova terra. E aí sim, os nossos sentidos serão plenamente aguçados. Mas até lá, a gente tem que crer, ainda que não veja, ainda que não sinta, ainda que não perceba, ainda que a música não seja boa, mas a gente crê e vive pela fé. Ok? Alguma dúvida? Vamos encerrar aqui.